atentamente, ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema Dia da Restauração do Altar. Exatamente 424 anos, 8 meses e 8 dias após sua construção pelo rei Salomão, ou seja, no dia 24 de agosto do ano 588 a.C., o majestoso templo de Jerusalém foi queimado por Nabucodonosor. Naquele dia foi destruído o que restava da cidade, e o restante dos judeus foram deportados para a Babilônia. Houve tempo em que os judeus viram a derrubada do altar de Baal. Porém, com grande tristeza e humilhação, viram destruído seu altar, lugar onde a presença de Deus lhes era manifestada. O altar estava destruído. E agora? Em sua infinita misericórdia, Deus sempre enviou despertamentos para a renovação do altar. Assim foi nos dias de Elias, de Ezequiel ou de Manassés, e o altar fora logo purificado e restaurado. Ao retornarem pela palavra do rei Ciro, os judeus começaram a edificação do templo. Depois de restaurarem o altar, lançaram os alicerces do templo. Não começaram primeiro a edificar casas para si, mas puseram o reino de Deus em primeiro lugar. Essa foi a recomendação de Jesus no Sermão da Montanha, ao dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A maior prioridade dos israelitas ao voltarem a Jerusalém foi reconstruir o templo e assim restaurar a adoração contínua ao Senhor. Os anos que passaram no cativeiro os ensinaram que Deus não os protegeria, nem ajudaria, a menos que o colocasse em primeiro lugar nas suas vidas. Da mesma forma, não podemos esperar ajuda ou bênção do Senhor se nossa vida e nossa vontade não estiverem de acordo com o seu reino e a sua santa causa. Mais importante que construir o templo era restabelecer a verdadeira adoração a Deus, representada pela edificação do altar. Está escrito em Esdras capítulo 3, versículo 3, que firmaram o altar sobre as suas bases. Significa que colocaram o altar no seu lugar. Os judeus tinham medo de ser atacados pelos povos vizinhos. Um grupo misto cujos antepassados haviam sido conquistados pelos assírios. Os estrangeiros haviam sido forçados a se estabelecer no reino do norte de Israel, depois de Israel ter sido derrotado e seu povo levado cativo em 722 a.C. Este procedimento era uma tática comum dos assírios para prevenir fortes insurreições nacionalistas por parte dos povos conquistados. Algumas das pessoas realocadas em Israel migraram para o sul nas proximidades de Jerusalém e podem ter pensado que os exilados que retornaram ameaçavam sua reivindicação quanto à terra. O templo era o lugar central do culto a Deus. Juntaram, pois, materiais, removeram as ruínas e lançaram os fundamentos da casa. Diz a Bíblia que o povo se alegrava e louvava a Deus em altas vozes, de modo que eram ouvidos até muito longe. A construção levou muito tempo e houve muitas dificuldades a vencer. Contudo, os fiéis cantaram hino de louvor a Deus quando viram lançados os alicerces do templo, pois esse ato representava a resposta de Deus às suas orações, bem como a bondade de Deus para com eles. O louvor, segundo a Bíblia, exalta a Deus e sua obra e é um elemento de adoração do qual todos devem participar. Diz o texto sagrado que quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor.
A volta do remanescente judaico à sua pátria e a reedificação do templo revelam que Deus sempre anela restaurar os desobedientes. Os israelitas começaram pela restauração do altar e firmaram o altar sobre as suas bases. Colocaram o altar em seu lugar. O altar marcava a vida dos homens que andavam com Deus. Abraão, Isaque, Jacó, todos tiveram suas vidas pontilhadas pelo altar de adoração do Senhor. Quando Noé, após o dilúvio que destruiu o mundo de então, saiu da arca com sua família, seu primeiro ato foi edificar um altar e oferecer sobre ele um holocausto a Deus, como sinal de gratidão e adoração, tornando-se assim o primeiro altar edificado sobre a terra purificada. Gênesis capítulo 8, versículo 20. O mesmo exemplo, anos depois, foi seguido por Abraão. Seu primeiro ato na posse da terra de Canaã foi edificar um altar ao Senhor e invocar o seu nome. Gênesis capítulo 12, versículos 5 a 8. Josué, o grande comandante israelita, segue o mesmo exemplo de fé. Sua primeira construção na nova terra foi a edificação de um altar como prova de sua gratidão a Deus, que o tornara vitorioso em tudo que empreendia. Antes que Israel entrasse na posse da Terra Santa, foi ordenado por Deus, através do ministério de Moisés, que passando para o outro lado do Jordão, construísse um altar. Josué cumpriu fielmente esta recomendação de Deus. O altar, meu dileto caro ouvinte, deve acompanhar a nossa vida. O altar é o ponto do encontro com Deus. Observando através dos séculos, podemos detectar como as vidas dos grandes homens de Deus estavam pontilhadas de altares. Gideão, o quinto dos juízes de Israel. O profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Davi, o segundo e o mais ilustre dos reis de Israel. Salomão, o terceiro rei de Israel e filho de Davi. E tantos outros edificaram altares ao Senhor. Não podemos deixar de mencionar o profeta Elias, que reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A coragem e a fé patente de Elias não tem paralelo em toda a história da redenção. Seu desafio ao rei, sua repreensão a todo Israel e seu confronto com os 450 profetas de Baal foram embates que ele os enfrentou dispondo apenas das armas da oração e da fé em Deus. Vemos sua confiança em Deus na brevidade e simplicidade da sua oração. 41 palavras em hebraico. Antes de pedir que Deus respondesse com fogo, ele restaurou o altar que estava quebrado, derribado, causa principal da situação caótica do país. Diz a palavra de Deus que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Como está, prezado amigo, irmão e ouvinte, o seu altar? O altar de sua família, o altar de sua igreja. Quebrado? É dia de restauração do altar. Bem de manhãzinha pro Monte Carmelo, Elias subir. Foi pedir ao bom Deus pra dar confirmação do poder que lhe deu. Também como Elias subiram profetas de um Deus que surgiu, que tinha Baal com nome, foi feito por homem, nem mesmo ele viu. E o Deus poderoso atendeu a Elias no que ele pediu. Ó Deus e Pai, tantos anos se passaram da destruição do templo em Jerusalém, em que o altar foi derrubado, Senhor. Mas te louvamos porque através dos séculos tu tens levantado os homens e mulheres que têm restaurado o altar do Senhor.
Oramos, ó Deus, neste momento, para que o altar em nossas vidas, em nossos lares, em nossas igrejas, esteja solidificado e edificado. Não haja somente cinzas, mas fogo santo do Espírito Santo. Abençoa, pois, cada ouvinte que nos sintoniza, aqueles que nos acompanham através do site da internet, ao redor do globo terrestre. Que a tua bênção, em nome de Jesus, alcance essas vidas. Tenhamos vidas renovadas, crentes salvos, oprimidos libertos, desviados retornando à casa paternal e crentes batizados com Espírito Santo e com fogo. Que a chama do altar permaneça acesa em nossas vidas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Visite nossa página na internet www.lib.com.br